Joyce, uma mulher de 35 anos, levanta-se todos os dias antes do amanhecer, quando a cidade ainda está envolta no silêncio e na escuridão. Ela se prepara para mais um dia no restaurante. Joyce trabalha como faxineira no renomado restaurante de Pedro, localizado no coração da cidade. Sua rotina começa muito antes dos clientes chegarem, e continua até que o último prato seja lavado e a cozinha esteja impecável. Ela é uma presença constante e discreta, conhecida por sua dedicação incansável e por sua humildade. Viúva há 5 anos, ela carrega sozinha o peso de criar seus 2 filhos pequenos, Ana de 8 anos e Lucas de 6. A morte de seu marido em um trágico acidente de carro deixou um vazio imenso em seu coração e uma responsabilidade esmagadora em seus ombros. Cada dia é uma luta para garantir que seus filhos tenham o mínimo necessário para sobreviver. O salário de Joyce é modesto, mal cobrindo as despesas básicas. Muitas vezes ela se encontra fazendo escolhas impossíveis, pagar o aluguel ou comprar comida para seus filhos. As noites são longas e silenciosas, repletas de preocupações e orações silenciosas, enquanto seus filhos dormem nos colchões gastos, alheios à batalha constante que a mãe enfrenta. Mas apesar de todas as adversidades, Joyce nunca perdeu a esperança, com um sorriso suave e uma gentileza que toca a todos ao seu redor. No restaurante, Joyce é mais do que apenas uma faxineira, ela é uma figura maternal para muitos dos jovens funcionários, sempre pronta para oferecer uma palavra de encorajamento ou um ombro para chorar. A perseverança de Joyce vem de um amor inabalável por seus filhos, cada gota de suor e cada lágrima derramada é por eles, na esperança de que, um dia eles possam ter uma vida melhor. Ela carrega consigo a lembrança de seu marido, um homem trabalhador e amoroso, e a promessa que fez a ele no leito de morte, cuidar de Ana e Lucas a qualquer custo. Maria começa seu trabalho na cozinha, um espaço que conhece intimamente. Cada panela, cada utensílio, cada superfície brilha de limpeza após seu toque. Ela trabalha com uma precisão quase mecânica, mas seu coração está longe dali, em casa, pensando em Ana e Lucas, que ainda dormem. Os jovens cozinheiros e garçons a veem como uma figura materna, alguém que sempre tem uma palavra de encorajamento ou um abraço reconfortante. Para muitos, Joyce é a alma do restaurante. A cada dia, quando o restaurante se silencia, Joyce inicia uma tarefa que carrega um peso emocional imenso. Com mãos habilidosas e olhos atentos, ela recolhe discretamente as sobras de comida deixadas pelos clientes. O que para outros é apenas lixo, para Joyce é um tesouro, uma esperança de alimentar seus filhos. Joyce sabe que o que faz é arriscado. Se fosse pega, poderia perder o emprego que tanto precisa, mas a necessidade supera o medo. Em casa, Ana e Lucas esperam, muitas vezes com o estômago roncando de fome. Cada pedaço de pão, cada resto de carne ou vegetais, representam uma refeição que ela pode colocar na mesa para eles. Os olhos de Joyce se enchem de lágrimas, enquanto ela embala cuidadosamente a comida em uma velha sacola de pano. Ela não escolheu essa vida de dificuldades, mas foi lançada nela pela tragédia, e agora faz o que é necessário para sobreviver. O aroma das refeições finas que prepara e limpa diariamente no restaurante é um lembrete constante das coisas que ela não pode proporcionar a seus filhos. Cada dia, enquanto caminha de volta para casa, Joyce reza silenciosamente, pedindo força e proteção a Deus. O caminho é longo, mas ela avança com passos firmes, carregando a esperança de dias melhores. Ao chegar em casa, o sorriso radiante de Ana e Lucas ao verem a comida, faz cada risco valer a pena. Um dia, enquanto guardava as sobras, Joyce encontrou um pedaço de bolo de chocolate, parcialmente comido. Seus olhos se encheram de lágrimas ao imaginar a alegria de seus filhos ao provarem algo tão delicioso. Para muitos, um pedaço de bolo é trivial, mas para Joyce e seus filhos, é um luxo inesquecível. A gratidão no rosto de Ana e Lucas, quando ela desembrulhou o bolo, foi um momento de pura felicidade, uma lembrança de que, mesmo nas situações mais difíceis, há pequenos milagres que podem iluminar suas vidas. Joyce não fala a ninguém sobre essa prática, nem mesmo aos seus colegas mais próximos. Ela teme o julgamento, a vergonha de ser vista como alguém que precisa de sobras para sobreviver, mas mais do que isso, teme por seus filhos, o medo constante de que um dia não terá nada para dar a eles. Pedro, o proprietário do restaurante, sempre foi conhecido por sua severidade e atenção aos detalhes. Ele construiu seu negócio com mãos firmes e uma visão exigente, e a perfeição era sua principal missão, mas sua vida é também marcada por uma falta de conexão emocional. Em um final de expediente tranquilo, Pedro decidiu fazer uma expressão surpresa na cozinha após o fechamento do restaurante. Ele estava preocupado com a eficiência dos serviços e com o desperdício de alimentos. Enquanto caminhava, Pedro notou algo incomum. O canto da cozinha, onde Joyce trabalhava, parecia ter uma movimentação diferente. Viu uma sombra e curiosamente decidiu verificar. Ao se aproximar,
Pedro viu Joyce com uma sacola de pano, enfiando cuidadosamente alimentos em seu interior. O choque foi imediato, Pedro se congelou na porta, observando o ato em silêncio, ele se sentiu traído e furioso, seu coração acelerando com uma mistura de indignação e decepção. Ele sempre acreditou que os funcionários, incluindo Joyce, eram pessoas dignas de confiança, mas aquela cena questionava toda a sua percepção sobre a integridade de sua equipe. Pedro decidiu confrontar Joyce. Joyce, o que você está fazendo? O que você tem a dizer sobre isso? Joyce se virou lentamente, as lágrimas começando a escorrer em seu rosto, com as mãos trêmulas, ela começou a explicar. Senhor Pedro, eu só queria levar um pouco de comida para meus filhos. Eles estão com fome, e eu não consigo ganhar o suficiente para alimentá-los direito, não queria causar problemas, só dar a eles uma comida melhor. As palavras de Joyce foram uma confissão de uma luta desesperada, para proporcionar um pouco de dignidade à sua família. Ele percebeu a gravidade da situação de Joyce, o sacrifício que ela estava fazendo para garantir que seus filhos não passassem fome. A raiva de Pedro começou a dar lugar a uma compreensão dolorosa, ele lembrou de sua própria infância, de momentos em que a vida não tinha sido tão fácil. Pedro se afastou, perdido em seus pensamentos, seu coração apertado pela dor e pela empatia. Ele sabia que aquela situação não podia ser tratada apenas com uma reprimenda, havia algo mais profundo, algo que exigia uma resposta mais compassiva e mais significativa do que ele havia inicialmente imaginado. No dia seguinte, Pedro convocou Joyce para uma reunião em seu escritório. A atmosfera estava tensa, e Joyce entrou com o coração acelerado e a mente turva, temendo o que poderia acontecer. Pedro estava sentado atrás de sua grande mesa de madeira, seu olhar severo e implacável. Joyce, ele começou com uma voz fria. Levar comida para casa sem permissão, isso é uma violação grave das regras. Joyce engoliu em seco, as palavras presas na garganta. Ela sabia que as regras estavam ali para garantir a ordem, mas seu instinto materno a fez desafiar essas regras. Senhor Pedro, ela começou, com a voz tremendo, eu não fiz isso por mal, essa comida seria jogada no lixo, eu só queria levar um pouco de comida para meus filhos, eles estão com fome, e eu não ganho suficiente para alimentá-los adequadamente, não queria causar problemas, só dar a eles algo para comer. Pedro observava a Joyce, o que ele havia visto no dia anterior desafiava sua ideia de justiça e ordem, ele queria entender, mas suas emoções estavam tumultuadas, e ele sentia um peso esmagador de responsabilidade como patrão. Você entende que o que fez é um roubo, não é? Pedro insistiu, com frieza em sua voz. Joyce sentiu uma onda de desespero, suas lágrimas começaram a rolar, seus olhos se enchendo de dor e de uma tristeza profunda. Senhor Pedro, ela respondeu com dificuldade, eu entendo as regras, e eu também respeito o trabalho que faço, mas quando você vê seus filhos indo para a cama com fome, quando você tenta dar a eles o que precisa e não consegue, você faz qualquer coisa para ajudar. A voz de Joyce vacilava, ela parecia congelada no tempo. Pedro percebeu que as palavras dela não eram apenas uma explicação, mas um grito de ajuda, um reflexo de uma vida de sofrimento e luta. Ele viu a mulher diante dele não como uma funcionária desobediente, mas como uma mãe desesperada. Em um momento de vulnerabilidade, Pedro lembrou-se das histórias de sua própria infância, das dificuldades que enfrentou para superar as adversidades. Eu não sabia, mas você deveria ter me procurado para conversar sobre isso, disse Pedro. As palavras de Pedro foram um alívio para Joyce, ela não esperava compaixão, mas, ao ouvir a sinceridade na voz de Pedro, sentiu uma leve esperança emergir da tristeza. O silêncio que se seguiu foi denso e carregado de emoção. Pedro se levantou e caminhou até a janela, seu rosto oculto pela luz do sol que entrava. Ele precisava de um momento para processar o que havia aprendido. Finalmente, Pedro se virou e disse, vou pensar no que fazer, isso não é algo que posso decidir imediatamente. Joyce, aliviada, mas ainda apreensiva, agradeceu e saiu do escritório com o coração apertado, mas também com uma pequena chama de esperança. Ela sabia que a situação não estava resolvida, mas o simples fato de Pedro ter ouvido sua história era um passo significativo. Pedro não conseguia parar de pensar nas lágrimas de Joyce e nas palavras carregadas de desespero. Aquela cena desafiava sua visão de mundo e a maneira como ele gerenciava o restaurante. Enquanto ponderava, Pedro revisitou suas próprias memórias de infância. Ele recordou a dificuldade de seus pais em mantê-lo com seus irmãos, as noites em que o orçamento era apertado e a comida escassa. Ele pensou em seus filhos, que nunca teriam que enfrentar a fome ou a insegurança que Joyce e seus filhos enfrentavam. A culpa começou a se tornar um sentimento desconfortável de que ele, em sua busca por sucesso e controle, havia perdido o contato com as realidades humanas e emocionais daqueles que trabalhavam para ele.
Sentindo-se impelido a corrigir o que considerava um erro, Pedro decidiu sair para uma caminhada. A cidade estava tranquila naquela tarde, e ele percorreu ruas que costumava ignorar, observando as pessoas e refletindo sobre a vida que muitas vezes considerava distante da sua própria realidade. A caminhada foi um momento de clareza e autoavaliação, onde ele começou a entender que o sucesso não era apenas sobre números e lucros, mas sobre a capacidade de impactar a vida das pessoas ao seu redor. Na manhã seguinte, Pedro convocou uma reunião com toda a equipe. O ambiente estava carregado de expectativa. Joyce, com o coração apertado, se preparava para ouvir as possíveis consequências de seus atos. Pedro entrou na sala com uma expressão mais suave e começou a falar. "Pessoal", disse Pedro, "eu gostaria de compartilhar algo com vocês. Ontem eu presenciei uma cena que me fez refletir sobre as dificuldades que vocês enfrentam todos os dias para estar aqui e dar o melhor de vocês para que esse restaurante se mantenha funcionando perfeitamente, com um atendimento de qualidade aos nossos clientes, e sem vocês aqui, nada disso seria possível. Eu percebi que, como proprietário deste restaurante, eu falhei em reconhecer as lutas pessoais que muitos de vocês enfrentam. Eu estive tão focado em manter a ordem e o sucesso que não vi a humanidade que está bem diante dos meus olhos." A sala estava silenciosa enquanto Pedro falava, e Joyce observava com os olhos marejados. Pedro então fez um anúncio que ninguém esperava. "A partir de hoje, cada um de vocês receberá uma bonificação. Esta é uma forma de reconhecer o trabalho árduo e a dedicação que todos vocês demonstram diariamente, mas vamos além disso, estamos criando um fundo de apoio para funcionários em dificuldades. Sabemos que a vida pode ser imprevisível e que todos enfrentamos momentos difíceis. Este fundo será uma rede de segurança para quando vocês mais precisarem." Quando Pedro anunciou a decisão de criar um fundo de assistência para os funcionários, o restaurante estava em um estado de quietude comovente. Joyce estava ao fundo da sala. Ela havia se preparado para o pior, uma reprimenda severa, possivelmente até a perda de seu emprego. Quando Pedro terminou seu discurso, chamou Joyce em um canto em particular e disse-lhe: "Joyce, continue levando a comida para os seus filhos, mas agora pegue da cozinha, sem precisar esconder." Joyce sentiu as lágrimas escorregarem de seus olhos. Para Joyce, isso foi um alívio inesperado, e com o apoio financeiro, ela conseguiu um pouco mais de estabilidade para sua família. Ela se sentia valorizada e reconhecida, o que lhe deu uma nova energia para enfrentar o dia a dia. Um dia, enquanto preparava uma grande festa de celebração para um evento especial no restaurante, Pedro se aproximou de Joyce. Ele a convidou para uma conversa na sala de descanso. Com um pouco de apreensão, Joyce aceitou o convite. "Joyce", ele começou. "Sua dedicação e força não passaram despercebidas, e como forma de reconhecer sua contribuição, quero-te oferecer uma posição de supervisora de equipe. É uma oportunidade para você crescer ainda mais." Joyce ficou estupefata, suas emoções misturadas entre surpresa e alegria. O reconhecimento de Pedro, junto com a promoção, era mais do que um avanço profissional, era uma validação de sua jornada e dos desafios que havia superado. Suas lágrimas escorriam livremente, não de tristeza, mas de uma profunda gratidão e realização. "Eu não sei o que dizer", Joyce respondeu. "Isso significa muito para mim, muito mais do que você pode imaginar. Obrigada, Pedro. Obrigada por me dar uma chance de mostrar o que posso fazer, e por apoiar minha família." Pedro sorriu, um sorriso que refletia a mudança que havia acontecido em seu próprio coração. "Você mereceu, Joyce. Sua história é uma prova de que, com apoio e compreensão, todos nós podemos superar nossas dificuldades e alcançar nossos sonhos." Com a promoção, Joyce começou um novo capítulo em sua vida profissional. Ela não apenas se tornou uma supervisora respeitada, mas também um exemplo de superação. Pedro, por sua vez, sentiu uma satisfação profunda ao ver a mudança real e positiva que sua decisão havia gerado. O restaurante havia se transformado em um símbolo de esperança e de conexão humana, e ele sabia que a verdadeira riqueza estava em criar um ambiente onde todos se sentissem valorizados e apoiados. Para Joyce, cada dia trazia novas oportunidades de crescimento e de celebração. Ela havia superado adversidades imensas e transformado sua vida e a de seus filhos. Se você gostou da história de hoje, curta o vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar as próximas emoções. Deixe seu comentário sobre o que achou dessa história. Sua interação é essencial para continuarmos trazendo histórias impactantes e inspiradoras. Obrigado.